Olá a todos, boa noite. O meu nome é Ricardo e sou um dos terapeutas da Icari Fado. Bem-vindo a este espaço de divulgação, no qual falamos abertamente e sem tabus sobre saúde mental. Hoje temos uma convidada muito especial, uma formadora e uma terapeuta especializada em biomicrohertz, uma terapia criada por si e com excelentes resultados. Começo por pedir à Regiane Cunha para aparecer e se apresentar. Boa noite, pessoas lindas. Que alegria poder estar aqui junto com o Ricardo. Obrigada, Ricardo, pelo convite para estar aqui junto consigo. Que seja um lindo podcast. Para quem não conhece a Regiane, pode-nos contar um bocadinho sobre a sua história, de onde é, a sua idade? Com todo gosto. A idade eu não sei. Estou brincando. Eu estou a brincar. Não, claro. Vou falar assim. Então, eu sou Regiane Cunha. Para todos que estiverem assistindo, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Nesse momento, moro no norte de Portugal, mais precisamente em Famalicão, né, aqui na região norte. Estou em Portugal há 21 anos. Sou filha de um pai português e uma mãe brasileira e vivi metade em cada parte. Então, de vez em quando o sotaque fica brasileiro, de vez em quando o sotaque fica meio português, mas só para vocês entenderem um pouquinho porque que ele vai nos dois portos. Bem, e a minha jornada, quer dizer, você não perguntou da minha jornada ainda, você só perguntou a minha idade. Mas já vinha a seguir, pode continuar. Eu ia a seguir ia perguntar como entrou neste mundo das terapias, do autoconhecimento. Começou, porque todos nós temos uma história e essa história normalmente começa por ajudar os outros e a nós mesmos, não é? Verdade. Eu acho que esse chamado para ser terapeuta, Ricardo, na verdade, ele é algo que ninguém está à espera. Às vezes a gente até sente que dentro de nós algo é diferente e que essa diferença vai nos levando a seguir caminhos. Mas não é uma coisa que a gente já nasce acreditando que nós faremos. A maior parte de nós, terapeutas, não nascemos e pensamos, vou ser terapeuta, né? É uma coisa que é a terapia que nos chama e não a gente que chama a terapia, né? E às vezes vem por questões pessoais nossas e às vezes vem por questões de outras pessoas que acabam fazendo com que a gente queira ser terapeuta para ajudar o outro, em prol do outro, né? E a minha jornada, ela começou a passar mais ou menos pelas duas áreas. Eu comecei primeiro tendo que me tratar e entender que o caminho convencional que estava sendo escolhido pelos médicos e pela minha família na altura não era exatamente alinhado com as minhas vontades, as minhas expectativas. Eu me sentia ainda muito jovem para ter um rótulo tão forte que fosse fazer com que toda a minha história pudesse ser encaminhada para um lugar que eu não queria e que eu não aceitaria, né? Eu fui diagnosticada com epilepsia crônica dos 16 aos 17, com vários episódios bastante severos de epilepsia e de desmaios todos os dias. E quando esse rótulo veio, que era de fato epilepsia, para mim as coisas ficaram muito claras, que aquele caminho que a medicina convencional determinou para mim, eu não aceitaria. Então, a minha primeira busca sobre autoconhecimento, entendimento, o que estava acontecendo comigo, neurociência e todos os padrões que eu podia encontrar na biblioteca da minha cidade, né? Porque daí dependia da biblioteca, né, Ricardo? Hoje em dia a gente vai no Google e acha qualquer coisa. É tipo Spotify com músicas. Você pode pegar as músicas antigas ou as atuais e tá tudo igual. Na nossa altura, não. A gente depende... O mal do Google é que também induz muitas pessoas em erro, não é? Verdade. E muitas acabam a ficar piores por que lá leem e algumas das vezes não correspondem à realidade. Verdade, vi até um vídeo da Filomena Cautela falando disso e depois vamos abordá-lo, porque falando de jovens, né? E nesse processo eu acabei pegando muitos livros, procurando muitos livros para conseguir encontrar algum caminho que pudesse falar o que estava acontecendo no meu cérebro, porque o médico nem sequer teve a capacidade de me explicar. Eu fiz o eletroencefalograma, fiz o eletrocardiograma, fiz acompanhando durante as noites, mas ele não falou assim para mim, olha, o que acontece é que o seu cérebro, em alguns momentos, ele entra em curto-circuito, sabe? Ele não disse nada disso, ele disse, do jeito que você tá, se você já tá defecando, se você já tá fazendo xixi, essa epilepsia é crônica e você vai
cada vez mais ficar limitado de andar em espaços públicos. Imagina uma menina de 17 anos ouvindo isso. Era como se estivessem tirando minhas pernas naquela altura, como se estivessem cortando tudo, né? Então, eu pensei muito sobre esse lugar, e a partir do momento que eu comecei a pensar, eu falei, mãe, eu não aceito. A gente foi em outros médicos, mas continuou igual, e a minha jornada começou a partir de mim mesmo, daquilo que eu precisava. Eu tinha crise de ansiedade, ataque de pânico, e tudo isso ele precisava ser silenciado. E foi nessa primeira busca que eu entendi o porquê que os nossos cérebros gritavam tão alto quando a gente tinha essas doenças psicossomáticas afetadas, né? Por que o meu corpo reagia tão significativamente a dores emocionais que eu não tinha conseguido tratar nem entender. Depois disso, fui seguindo a minha vida e encontrei minha filha com um problema semelhante aos 13 anos de idade, com uma depressão borderline, com traços suicidas, e aí eu decidi então entrar nas terapias para ajudar ela, uma vez que a medicina convencional novamente não estava trazendo o resultado e a rapidez que eu necessitava. Gi, sei que tens um vasto currículo, informações, pode-nos contar algumas delas, e também a importância dessas formações, todas que fizeste e a tua experiência, o que estudaste, até criares o teu próprio método, criares a Biomicrohertz, e arrisco-me a dizer, é uma das terapias mais completas, e se não me engano, a única em Portugal especializada em saúde mental e certificada pela DIGERT. Podes falar um bocadinho sobre isso? Como iniciaste o teu percurso nas terapias e como surgiu a Biomicrohertz? Claro. Então, como eu disse, eu não vou ligar a primeira parte da minha fase da vida para as terapias, porque na verdade aquilo foi estudo e foi quase um processo muito autodidata de procura e busca, para conseguir compreender o que se passava na minha mente. Mas a partir do momento em que eu comecei a ver que minha filha não estava tendo resultados e já não queria ir na psicóloga, e que aquilo estava ficando cada vez pior, e eu tinha dado um prazo para minha filha, ou seja, eu tinha dito, se eu não conseguir, num prazo de 3 a 4 meses, ajudar você, filha, aí eu aceito que você tire a sua vida, mas até lá, por favor, deixa eu tentar. Então, aquele prazo jogava contra a minha própria mente, o meu próprio cérebro pensava assim, eu preciso correr para conseguir encontrar alguma coisa. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de Theta Healer. Foi até por acaso, estava vendo ele ontem, o livro, por conta de um comando, de uma frase, e de um teste, na verdade, que estava dando uma aula falando de cinesiologia, e fui ver a derivação da palavra. E eu comecei com o Theta Healer, só que foi um curso que ele me trouxe coisas interessantes, que trabalha muito a base dos comandos mentais, mas numa conexão muito espiritual. Ele era interessante, tinha muitas descobertas, porque quando você entra no mundo das terapias é tudo muito novo, é quase você sair das exatas e ir para humanas, não tem, né? Não, você fala, que mundo é esse em que é importante o que eu penso ou sinto, né? Para quando você sai das exatas. Então foi tudo muito novo, mas o que acabou acontecendo é que não dava resposta para ansiedade, depressão, a saúde mental, não tinha essa resposta no Theta Healer. No máximo eu podia trocar um comando de crença limitante ou alguma questão que estava relacionada a isso, a um medo, mas não tinha algo que estava específico. E eu não sabia a especificidade da depressão da minha filha, o porquê. Ela não falava, ela quase não conversava comigo, então eu não conseguia com essa matéria pegar. E daí, a partir daí, eu falei, olha, só isso não chega. E foi interessante, porque foi o primeiro curso que eu tirei, foi um curso tipo de fim de semana. Era sexta, sábado, domingo, intensivo. Você ficava ali intensivo nesses 3 dias. Eu lembro de ter ficado no quarto horas, e tinha um negócio de fuso horário também, porque tava essa primeira formação que eu tirei era do Brasil. E aí eu passei horas e depois terminou, Ricardo, eu fiquei com aquela sensação, gosto amargo na boca de... E agora, o que eu faço com isso? Sabe? Não entendi. Calma, agora que eu comecei a tentar entender quem que eu procuro, o que eu faço. Daí você tem que ir para o nível 2. Eu falei, eu não sei se eu quero ir para o nível 2. O que faz no nível 2? Daí é DNA, vai trabalhar o ADN, né, aqui para Portugal. E eu acho que não é isso que eu tô procurando. Aí continuei procurando.
Eu fui em alguns simpósios de psicologia já na altura para conseguir compreender, assistia muito conteúdo que tinha, como YouTubes que vocês assistem, para conseguir perceber, mas não tinha uma resposta. Até cheguei a pensar em fechar o meu mestrado e ir para psicologia para tentar entender se aquilo ia trazer respostas, mas eu tinha uma grande amiga minha que me desencorajou. A Marisa disse: Gi, não, você vai demorar 5 anos para conseguir chegar num lugar em que você possa pensar em atender sua filha e descobrir que você é proibida de atender parente. Eu falei, então não dá, porque eu tô querendo só por causa da minha filha, então não vai rolar. E daí decidi que não era o caminho que eu queria, Ricardo. E comecei então a fazer algumas outras formações, tirei hipnoterapia, hipnose clínica, fiz reiki, fiz os 3 níveis de reiki, porque fazia-me sentido que o reiki eu talvez conseguisse ajudar ela enquanto ela... Só um parênteses aqui, abrindo um parênteses. A Ana, ela não aceitava nem a minha transformação, nem a dela. Ela tinha uma resistência enorme. Então, para ela, inclusive, ela fazia troça, né? Que a gente diz aqui em Portugal. Ela fazia troça. Quando ela me via, ela falava, lá vem ela zen agora. Que agora minha mãe é zen. Agora ela tá nas terapias. Então, ela várias vezes fazia troça comigo. Então, como eu sabia que existia aquela resistência, eu também precisava encontrar algo que não fosse agressivo, porque ela ia me dizer que não, e eu não tinha como tratar. Então pensei, vou fazer reiki, porque o reiki eu envio daqui, ó. Tô aqui, tô enviando para ela lá. E tá feito. Então comecei o processo de reiki, fiz o processo de reiki, mas percebi que ainda faltavam peças, porque eu precisava chegar a fundo no que era realmente a saúde mental. Então, nesse caminho, encontrei a medicina nova germânica como uma boa resposta para perceber que as emoções despertavam sintomas físicos no corpo. E aí eu comecei a ver a ansiedade, a depressão com um outro olhar, porque eu nunca tinha percebido que o fato do coração bater não era só um sintoma de luta ou fuga, não era só uma resposta natural. Eu não tinha ainda percebido que tem pessoas que têm disparo do coração, ou taquicárdias ou bradicárdias, mas tem pessoas que têm transpiração, tem pessoas que têm falta de ar. E por que eram sintomas diferentes? Na minha cabeça, Ricardo, eu pensava que o fato de ser diferente era por conta do DSM, né? Para quem não sabe o que é DSM, o livro das desordens mentais, que foi publicado nos Estados Unidos, e é por ele que se rege toda a psicologia, a psiquiatria, baseado naqueles, quem tem aqueles sintomas, 3 ou 4 daqueles sintomas, recebe um carimbo do nome de um tipo de ansiedade. Então eu pensava que estava relacionado com tipos específicos de ansiedade. Quando eu percebi a medicina nova germânica, percebi que trouxe um respaldo para entender que não, que se o paciente tem uma situação emocional, um escudo emocional de sobrevivência, isso vai afetar os pulmões, e por isso que aquele paciente tem falta de ar durante a crise de ansiedade, fez toda a diferença para mim. Só que no caso da Ana, mesmo sabendo quais eram os sintomas, eu precisava saber o que eu faço com isso. E eu acho que, apesar da medicina nova germânica ter um leque e ser muito boa para a gente entender, ela não tinha uma resposta para tratar. Ela tinha um entendimento sobre qual o caminho, mas não me trazia o que eu podia fazer. Então eu precisei ainda buscar algumas terapias, e aí fui buscando outras terapias para perceber, fiz PNL, fiz Master Coach, achando que conseguindo falar para ela de coisas importantes ela ia chegar lá. Fui fazendo várias outras coisas, até que um dia, assistindo o M6 aqui em Portugal, acho que quase toda a gente sabe qual é o canal M6, o francês. Assistindo o M6, apareceu o Patrice Benini e o Daniel Grosjean falando sobre a microfisioterapia, e que dava para a gente conseguir ler o paciente sem ele precisar falar, e a gente conseguia perceber as marcas do corpo, o ritmo vital do corpo que tinha sido alterado. E aí, a minha sorte é que esse conteúdo estava sendo falado em francês, o meu francês é péssimo, mas o meu espanhol é bom, e estava sendo, a entrevistadora era uma espanhola, então estava traduzindo embaixo. Eu, bom que está sendo traduzido, que daí eu estou entendendo. Fiquei ali um tempão prestando atenção e falei, esse é o caminho. Então, esse foi o primeiro caminho, e aí, quando eu vi a microfisioterapia, eu percebi que precisava fazer mais. Ainda fiz alguns bons cursos que tinham microfisioterapia como base, até conseguir compreender ela na totalidade, e aí falei, ok, agora, o
que acontece aqui? Se eu vou juntar a medicina nova germânica com a microfisioterapia, eu preciso ter algo que faça com que o meu paciente sinta esse tratamento acontecendo. E foi assim que foi surgindo a Biomicrohertz, com muitos testes, muitos ajustes, até que ela ficasse isso que hoje tem transformado centenas de vidas e a vida de, inclusive, de vários terapeutas. Espero ter resumido, demorei um montão, né? Sim, está bom. Está bom, ainda falta mais alguma coisa. Eu quero perguntar como surgiu a ideia também de juntar os fitoterápicos e outras coisas que foi-se acrescentando à Biomicrohertz. Depois como surgiu essa conjugação da Biomicrohertz num só sistema. Ok. Então, algumas pessoas acham que a Biomicrohertz é uma técnica, e ela não é uma técnica, ela é um padrão de tratamento, né? E ela é patenteada como padrão de tratamento. Então, é o único tratamento que nós temos que olha para o paciente nas 3 fases, né? Emoção, mente e corpo, que são as 3 fases da doença psicossomática. Existia um emocional que foi afetado, existe uma situação traumática que esse paciente passou, existe um registro de uma memória celular que fica consolidada, então, e modifica a correspondência neural do cérebro dele, ou seja, faz com que ele tenha um novo padrão de comportamento, e isso traz para o corpo dele um padrão de resposta de sobrevivência com sintomas, com a sintomatologia. Ou seja, a partir desses 3 processos, eu percebi que não dava para a gente tratar isso de forma isolada. Se eu trato isso de forma isolada, se eu trato a emoção e não trato a mente e o corpo, eu vou ter os mesmos resultados que a psicologia. Eu não estou reclamando da psicologia, mas eu sei que num processo de cura para ansiedade e depressão, às vezes são anos do paciente indo todos os meses, 2 vezes na semana, quando é um caso mais grave, ou 1 vez por mês, quando é um caso mais leve, ou a tentativa dele recuperar a sua energia, que vai acontecendo, e o próprio psicólogo, como eu tenho vários amigos que são psicólogos e alguns formandos também, começa a se sentir impotente diante desse resultado, porque ele não aprendeu na faculdade a parte prática. O que eu faço com essa história? A mesma dor que eu tive com a medicina nova germânica. O que eu faço com isso? Ok, a informação é maravilhosa. E aí, o que eu faço para a vida virar a chave para o paciente? Então não funcionava sozinho. E aí, nesse momento, eu percebi, ok, eu tenho que ter alguma coisa que trabalhe nesses 3 níveis. Então, o padrão de tratamento da Biomicrohertz, ele olha para os traumas emocionais a partir das âncoras, os gatilhos emocionais que podem ser despertados. Ele trabalha a mente do paciente de forma consciente e subconsciente, porque é isso que acaba afetando a nossa história. Consciente aquilo que ele sabe, subconsciente aquilo que ele nem sabe que tem, mas o corpo dele guardou como memória celular, lembrando da memória celular. E por último, e não menos importante, os sintomas físicos. Só que o que acontece é que a maior parte das vezes o nosso paciente passava por desafios, ou seja, no processo do desenvolvimento da própria Biomicrohertz, eu percebi que por mais que eu tivesse um bom resultado no gabinete, que na altura atendia presencial, por mais que eu tivesse um bom resultado no gabinete, esse resultado não se consolidava se o paciente tivesse cometendo algumas coisas, ou seja, tivesse um padrão de vida que estivesse colaborando para aumentar e não diminuir a ansiedade e depressão, se tivesse estressores ativos, ou seja, pessoas que no seu meio produziam nele o estado de estresse ou rupturas emocionais, e também, ao mesmo tempo, o fato desse paciente estar passando por situações em que ele não saía porque tinha um ganho secundário com força. No processo em que eu fui entendendo isso, eu fui também tirando outras formações. Eu tirei 3 formações de microbiota intestinal que falavam sobre o poder de hoje em dia a gente saber que o intestino é um dos maiores produtores dos neurotransmissores mais deficientes que geram e que impulsionam a ansiedade e depressão. Não vou dizer que geram no sentido de gerar a ansiedade e depressão, mas são as respostas naturais do corpo. E a partir desse momento em que isso fica consolidado, Ricardo, eu percebo, ok, então um tratamento bom é um tratamento que eu mostre para o meu paciente que ele precisa ter mudança de hábitos alimentares, inclusive, porque ansiedade e depressão inflama não só o intestino delgado, inflamado, como vai inflamar também o cérebro através das próprias correntes sanguíneas. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. E percebi que, assim, eu tinha potencializado resultados com muita força com os pacientes. A fitoterapia, ela entra como uma resposta
para diminuir a sintomatologia enquanto o paciente está mal. Agora, trazendo para palavras simples, que eu não gosto de usar palavras caras, não. Ou seja, a fitoterapia, que são o que a gente vai conseguir encontrar nas plantas, nas flores, nas plantas, por exemplo, a passiflora, que é a flor do maracujá, ou a folha do maracujá, a gente consegue fazer um chá disso, e a partir dessa infusão, estou chamando chá, vulgarmente conhecido como chá, mas dessa infusão, a gente consegue extrair alguns benefícios que potencializam o relaxamento do sistema parasimpático do paciente, ou seja, vai fazer com que essa pessoa tenha menos estresse no seu corpo. Então, alguns fitoterápicos, eles entram para fazer com que o paciente consiga fazer o processo, enquanto ele está no processo de cura, o processo de uma forma mais suave, mais leve. A mesma coisa que normalmente os pacientes do meio convencional vão buscar na medicina convencional, ou seja, através da medicação, uma espécie de anestésico enquanto eu estou no tratamento, porque o remédio só serve para remediar. Então, eu preciso fazer com que ele se sinta mais calmo. Essa foi a junção necessária para fazer com que a Biomicrohertz tivesse tantos resultados e conseguisse acelerar o processo da ansiedade e depressão sem restrição de idade, desde o bebê até o vovô, vamos dizer assim. Enquanto estavas a falar, estava-me a lembrar de uma situação. Na Icari, o nosso logotipo tem lá escrito o nosso lema: corpo, alma, mente e espírito. O que a Biomicrohertz faz é isso, tratar um conjunto e não só a parte emocional, ou só a parte física, mas tratar o ser humano como um todo. De que maneira o lema da Icari faz? De que maneira ou qual a ligação que esse lema tem com a Biomicrohertz? Eu acho que nós somos seres trinos, né? Eu acredito muito nisso. Nós somos seres trinos que somos dotados de corpo, mente e espírito, alma, né? No caso, o nosso corpo é isso. Quando a gente fala de propósito de vida, e normalmente quando eu vejo um paciente com a epífise inflamada e com respostas assim, que estão com um sentimento de desrealização, descrença, né? Nesse processo de despersonificação, está acontecendo a quebra de uma dessas coisas, que é desse ser trino. Então, na verdade, a Icari, ela traz esse lema de quem nós somos. E nós não somos isso ou aquilo, nós somos um conjunto de pequenas coisas que somados dá quem nós somos mesmo. Então, acho que tem tudo a ver, né, pensar nisso. Esta pergunta ia ficar mais para o final, nós estamos a falar nesse tema. Na Icari FAF, eu e Natália, temos bastantes formações, mas faltava sempre alguma coisa, porque a pessoa melhorava, mas piorava. E nós não queríamos isso, nós queríamos curar. E então tínhamos toda uma parte, tínhamos uma parte física, tínhamos a parte espiritual, mas faltava ali qualquer coisa. E a Biomicrohertz veio trazer isso, e foi por isso que fizemos essa formação contigo. Se não me engano, fomos a segunda turma. E a Biomicrohertz veio acrescentar essa parte que nos faltava, que era a parte mental. Perceber como funciona, e isso fez toda a diferença na nossa maneira de avaliar o paciente, as consultas e mesmo nos resultados. E outra coisa importante é o acompanhamento. A nível do acompanhamento, o acompanhamento que nós prestamos ao paciente durante todo o processo, e ele não fica entregue só assim mesmo, o que evita que não tenha tantas recaídas e está ali, nós estamos ali como é que se diz? Temos ali uma mensagem, uma chamada, atendemos e aconselhamos o paciente. E a Biomicrohertz tem isso, tem todo um acompanhamento, toda uma estrutura para acompanhar o paciente, e o tratamento é adaptado a cada paciente, não há um tratamento único, todos são diferentes, não é? Diz-me qual a importância do nervo vago no tratamento e nos resultados que a Biomicrohertz tem. Então, eu acho que
como a gente acabou de falar, que tudo é um conjunto de pequenas coisas, de pequenos parafusos que fazem o carro andar sem barulho, né? Para ele ficar apertadinho, os parafusos ali. Eu acredito que o nervo vago é um parafuso essencial. Ele está dentro de um eixo. Até porque a gente estava falando agorinha, Ricardo, sobre o intestino delgado e essa descoberta a gente está falando de menos de uma década dessa descoberta da importância do intestino delgado para o processo de saúde mental do paciente. Ou seja, um paciente que está em desbiose, com o intestino inflamado, com a microbiota precária, ele vai ter mais propensão a desenvolver vários tipos de doença. Isso porque dentro da microbiota intestinal, vários neurotransmissores são produzidos lá, 95% dos neurotransmissores. Mas como é que eles chegam até o cérebro? Através do eixo intestino-cérebro, que é o nervo vago. Então, o nervo vago tem esse nome justo porque ele vagueia pelo nosso corpo. Ele traz para o cérebro, ele traz esses estímulos, ele faz com que essa conexão exista em constância. É como se nós tivéssemos dois tubos, tá, emocionais dentro da gente, e que passasse as emoções boas vão para um lado, as emoções más vão para o outro, e isso desperta várias questões no nosso corpo. Então, o intestino, para ser usado e potencializado, a gente precisa que o nervo vago seja estimulado também. E muitas vezes um paciente pode estar com um nervo vago mais bloqueado, ou seja, o próprio eixo, essa comunicação não está funcional, e isso prejudica também, mesmo que você seja um excelente terapeuta, você tem excelentes resultados. Quando um paciente tem um ducto emocional obstruído, não adianta. É como você querer colocar vamos pensar que você tem um vinho caríssimo, mas que você não consegue tirar a rolha. Você não vai conseguir beber. Por isso que eu acho que os vinhos bons a gente corta a ponta da garrafa, né? Então, ou seja, tudo que você quer colocar, ou que você quer tampar, tirar a água da pia que está ali parada e você está entupida a pia, você precisa tirar essa água para conseguir passar e voltar a ter fluxo. A nossa vida precisa de fluxo. Quando o paciente está com essa questão da obstrução, que está através do nervo vago sendo ali obstruído, ele não consegue ter comunicação. E essa comunicação a gente pode pensar de forma mais energética, podemos pensar de forma mais analítica, concreta, por exemplo. De fato, a gente tem um 5º HTP que é produzido, o 5º hidráxido de triptofano que é produzido no intestino, e que ele é essencial para produzir coisas como a melatonina, para eu dormir direito. É essencial para produzir para mim a serotonina, para eu sentir-me bem. Né? Por isso que quando a gente está com prisão de ventre, a gente fica com cara de... Não vou continuar porque a gente está em live. Mas a gente fica com uma cara assim, fechada, né? Por quê? Porque automaticamente a gente está com o ducto emocional obstruído, a gente está ali sem conseguir produzir serotonina, a serotonina não chega ao nosso estado serotoninérgico e a gente fica ali mal. Então o nervo vago ele é essencial para esse processo acontecer de uma forma natural, e a desobstrução dele é essencial para fazer com que volte a ter o funcionamento. Ok. Quero explicar agora de uma maneira muito rápida para as pessoas compreenderem como funciona a biomicrohertz, desde a primeira consulta da avaliação até ao tratamento em si, até ao estímulo do nervo vago. Ok. Então vamos pensar aqui, vou pegar aqui o João, que eu sempre pego a Joaninha. Vamos pensar que o João ele está passando por um processo, às vezes o paciente ainda nem sabe que é ansiedade ou não sabe que é depressão e vem nos procurar, né? Ele está com sintomas, está com situações difíceis, ele não sabe o que está acontecendo e ele vem nos procurar. E o nosso trabalho com a biomicrohertz a partir do momento em que o paciente nos procura e começa a conversar com a gente tem que entender se o estado dele ou o que ele está buscando cabe a nós resolvermos. Então, a biomicrohertz ela já começa desde a primeira abordagem, porque a gente tem um protocolo trifásico de atendimento. E nesse protocolo, a gente vai querer saber, de fato, o que o paciente tem. E não é através de uma anamnese, é através de uma pergunta realmente direta, a gente entender realmente o que está acontecendo com o paciente e, a partir daí, a gente começar a se comunicar com ele. Então, quando o paciente marca uma consulta com a gente, vamos supor que ele já vai saber se ele vai fazer uma consulta individual, se ele vai fazer um tratamento. Mas vamos supor que ele não sabe. Ele chegou agora na porta da ICAR-IFAF
e diz, se você atende pessoas que estão se sentindo assim, sei lá, eu estou me sentindo mais agitada, meio perdida, eu queria passar por um processo de atendimento. Então sim, o Ricardo vai perceber o que se passa com ele, vai tentar marcar um horário, e a partir daquele momento, esse paciente, quando vem, a gente primeiro vai conversar com ele, entender o que se passa na situação dele emocional, né? Perceber o que está acontecendo no dia a dia desse paciente, com perguntas simples, mas que trazem muitas respostas para nós. A primeira consulta a gente vai tentar entender o que está acontecendo na mente consciente desse paciente e também no dia a dia dele, nos hábitos que ele tem. Então, olha só, a gente já vai pegar 2 informações importantes aqui para ele. E aí, a partir desse primeiro conhecimento do que ele fala, a gente vai perceber qual é o escudo de sobrevivência que está ativo desse paciente. Sabendo qual é o escudo que está ativo desse paciente, a gente já vai começar com um tratamento. O que a gente começa logo? Com a modulação neuroplástica noturna, que é um áudio que vai trabalhar na mente desse paciente uma limpeza, um processo de limpeza, e não é uma reprogramação. A modulação, ela faz com que o cérebro crie novas correspondências neurais que ele não tinha enquanto ele está em TEP. Por isso, ele é feito enquanto o paciente está indo dormir. O paciente dorme e está sendo tratado. Então, isso a Biomicrohertz tem também, que é ajudar o paciente, mesmo enquanto ele está a dormir, a passar por um processo de tratamento. E isso a gente vai aproveitar, dependendo do caso do paciente, para usar outros estímulos para potencializar aquele atendimento. No segundo atendimento, então, a gente olha para ver o que nós vamos encontrar no corpo do paciente. Então, nós vamos mapear as memórias celulares que tiverem ficado guardados nesse paciente, para a gente perceber quais foram as histórias que ele passou, mesmo as que ele não lembrava. Histórias que ele viveu desde o ventre da mamãezinha dele, histórias que ele passou na história dele, e a gente consegue saber qual foi a data e o acontecimento que gerou aquela sintomatologia, ou seja, aqueles sintomas no corpo dele. Aí nós vamos olhar para isso, vamos mapear esse paciente a partir dos pontos identificados, que são mais de 40 pontos possíveis no corpo humano. A partir dos pontos identificados, nós vamos proceder à correção com a ativação Hertz, ou seja, com a ativação do folheto embrionário que foi ativado através de pequenas lesões que nós vamos fazer nos pontos. Imagina que seja o ponto aqui, o primeiro ponto, CR1.1, a gente vai aqui fazer esses pequenos estímulos para desobstruir os ductos emocionais do paciente. E consoante a gente está fazendo esse pequeno movimento, ao mesmo tempo estamos trabalhando também a vibração desse folheto para que ele desperte mais esse processo de cura. É através dessa microlesão que nós chamamos o nosso sistema imunitário para fazer a restauração desse paciente, desobstruir esses ductos emocionais e ativar o sistema nervo vagal. Então, depois disso, o nosso paciente já está com outros, ou seja, imagine, ele estava com sintomas de insônia, ele estava com sintomas de má disposição, sintomas de procrastinação emocional, e ele já, na outra consulta que vem para a gente, já vem muito diferente, né, Ricardo? Ele já começa a ter respostas muito melhores, ele já começa a estar mais desperto, mais feliz, já começa a ter vários processos. Claro que cada caso é um caso, porque nós olhamos cada paciente como um ser único. Nós temos um tratamento humanizado, então nós olhamos cada paciente como único. Respondi a sua pergunta. Sim, pronto, e foi importante tudo que falamos até agora, desviamos um bocadinho do tema, ainda não começamos a falar nele, mas era importante as pessoas perceber como funciona a Biomicrohertz e o que é a Biomicrohertz antes de entrar no assunto principal, que é a ansiedade e depressão em crianças, jovens e adolescentes. Nem Cari Fato, eu e a Natália somos os terapeutas, e até por sermos pais, damos especial atenção a crianças, jovens e adolescentes, também aos pais, claro, porque não é só as crianças, nem os jovens, os pais também precisam. E hoje em dia acho que a ansiedade e a depressão está muito presente, e cada vez mais novos se nota isso nas crianças. E eu arrisco-me a dizer que a ansiedade e a depressão é como se fosse o vírus do momento, não é? Um vírus silencioso, que se não for notado,
quando nos apercebemos, já pode ser tarde demais, e nós temos notícias disto todos os dias. Para quem nos está a ouvir, para pais, educadores, profissionais que trabalham com a educação, podes começar por explicar o que é a diferença entre ser ansioso, entre ansiedade e depressão, e como conseguir avaliar. Ok. Então, a primeira coisa que é bem importante a gente entender e diferenciar um pouco eu vou só dar um contexto antes, rápido, que nós estamos falando de uma evolução da ansiedade e depressão em larga escala. Por isso que a Organização Mundial da Saúde determina que será uma epidemia silenciosa, por conta dessa questão toda, dessa evolução toda de casos que vêm sendo crescentes. Por outro lado, a medicina convencional se depara com a dificuldade de conseguir combater e mitigar, porque os casos aumentam cada vez mais e como a resposta não está sendo eficaz, os casos antigos, em vez de terem acabado ou diminuído ou saído, eles só têm aumentado. O que criou um número crescente, a gente aqui em Portugal, países, eu vou até falar países lusófonos, tirando a Angola, que não tem casos assim tão grandes de depressão e de ansiedade, mas Portugal e Brasil, os dois, estão convivendo com números alarmantes de ansiedade e de depressão. Em Portugal, esse ano, a gente tinha uma previsão de ter uma evolução em casos depressivos, mas uma evolução pequena, e foi potencializado em quase 22% o crescimento de pacientes depressivos. A quantidade de pessoas que tomam antidepressivos atualmente é enorme, e não só. A gente começa a ter cada vez mais crianças sendo medicadas com antidepressivos, com ansiolíticos e com medicamentos para comportamento inadequado. Vamos colocar assim, porque é assim que está sendo visto pela sociedade. E, na verdade, uma criança que tem mais estímulos ou menos estímulos, não necessariamente ela deveria estar buscando um neuroquímico como primeira resposta. Ela deveria entender o que se passa para ela ter mais estímulos ou menos estímulos, né? E a partir daí começar a entender o que pode ser feito. Então, voltando agora para a questão da ansiedade, depressão e a diferença, eu queria trazer que quando nós estamos olhando com esse novo formato, que a Organização Mundial da Saúde reconheceu há 3 anos como uma doença psicossomática, a ansiedade e depressão, porque nem era sequer visto como uma doença, começou a ser agora, por conta dos casos crescentes e da questão da baixa, a necessidade de ter a baixa. A partir do momento que eles começam a categorizar dessa forma, a gente precisa olhar ainda mais atento ao que a gente já vem falando há mais de 10 anos, ou seja, a ansiedade e a depressão são doenças psicossomáticas. O que isso significa? São doenças de fundo emocional que, quando começam a somatizar, alteram a psique. Lembra que eu falei da emoção, a mente e o corpo? Elas alteram a correspondência neural. Então, esse é o padrão do que acontece. E esse padrão que acontece com o paciente significa que algo emocional não está bem nele. Nós, como terapeutas integrativos, terapeutas humanizados, nós não estamos interessados em categorizar se é ansiedade, se é TAG, se é estresse pós-traumático. Isso não é importante para nós. O importante é entender o que se passa para gerar os sintomas que geram. Então, falando de uma forma bem natural aqui, hoje confunde-se muito eu ser uma pessoa ansiosa com eu ter ansiedade. E ser uma pessoa ansiosa ou uma criança ansiosa é uma criança que está preocupada com algo que sabe que vai acontecer. Ela sabe que vai acontecer, ela sabe por que aquilo vai acontecer, e aquilo está gerando para ela uma ansiedade no sentimento dela, está trazendo essa sensação de euforia, tá? Então, ou seja, eu sei que eu vou fazer uma viagem. Mãe, já tá no dia da viagem? Eu já posso arrumar a mala? Mãe, será que passou alguém aqui? Daí você diz, calma, filho, você tá com muita ansiedade. Não é ansiedade, ele está muito ansioso. Mas pelo mal impregne da palavra, acabou que confundiram isso e muitas pessoas têm padecido com isso, porque quando eu digo que eu tenho ansiedade, alguém que só é ansioso se compara comigo e não tem nada a ver.
Então, o ansioso é saber que vai acontecer alguma coisa ou estar expectante sobre aquilo que vai acontecer em algum momento. Mas ele tem data para acabar. Eu estou ansiosa para tirar uma carta de condução. Eu estou ansiosa para um espetáculo. Eu estou ansiosa para um show. Eu sei que vai acontecer e aquilo pode gerar para mim essa expectativa alta. Já ter crise de ansiedade, ou ter ansiedade, ou transtorno de ansiedade, que é o nome que é dado pelo convencional, ter isso significa que eu tenho momentos em que sou tomada por sintomas emocionais, tá? Por situações emocionais. E lembrando que emocionais não são emoções, não é sentimentos que eu tô falando, são respostas fisiológicas que estão acontecendo no meu corpo e que eu não consigo identificar o porquê, quando vai acabar e o que é. Então, muitas pessoas que têm crises de ansiedade, elas sentem, o coração começou a palpitar. Vamos dar um exemplo simples aqui. Começa a palpitar, elas começam a ficar com falta de ar, elas começam a sentir, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô mal. Aí elas começam a ficar eufóricas, o corpo delas cria um monte de resposta, elas não sabem se aquilo é um AVC, se aquilo é um infarto, se aquilo é para ela correr para o médico, ela não sabe se ela precisa beber alguma coisa, se é falta de ar, ela não consegue identificar nem o motivo, nem o que está acontecendo. Ela não tem certeza do que está acontecendo, ela tem certeza do que ela está sentindo fisicamente, mas ela não tem certeza do resto. Então, a crise de ansiedade é o pico que eu tenho de respostas fisiológicas que o meu emocional, ou seja, que as minhas emoções estão trazendo. Emoções, sensações fisiológicas, tá? Então, essas sensações fisiológicas, quando começam a acelerar, a transpiração, o coração batendo, o olho arregalado, a sensação de dor de cabeça, enxaqueca, o formigamento nas pernas, tudo isso é uma resposta. Quando eu tenho esse pico de resposta, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Então, naquele momento, que dura mais ou menos 20 minutos para passar, o que eu posso fazer? Gelo. O que eu posso fazer naquele momento? Respirar e acalmar, porque não adianta eu querer pensar o que está acontecendo. Por quê? Porque eu vou ativar meu sistema de alerta e vai ficar pior, tá? Então, a crise de ansiedade é isso. Já o processo depressivo, ele também tem crises, e a gente fala muito sobre isso dentro da formação. Crises depressivas é o momento em que meu paciente está lá embaixo. Ele não tem vontade de fazer coisas que ele sempre teve, padrões de coisas normais, por exemplo, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, não quer comer sem sentir sabor, também pode ser uma compulsão alimentar. Então, ele tem uma troca de identidade temporária, porque ele entra num modo chamado casulo. Então, ele precisa entender o que está acontecendo. É como se ele tivesse sido atacado demais pelas pessoas e agora ele precisasse se esconder e se proteger para não ser atacado novamente. Então, são essas as fases, mas nem todos os pacientes, e por isso que é importante ter um trabalho muito humanizado como terapeuta, porque nem todos os pacientes correspondem a exatamente isso. Existem pequenas mudanças que podem acontecer na história de cada um, de acordo com os escudos que podem estar sendo afetados. Ficou claro o que eu falei, Ricardo? Eu estava aqui a ver os comentários, eu penso que isso aí ninguém está a perguntar nada, penso que ficou esclarecido. Queres falar sobre por exemplo, o que é que do nada desperta uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico? Às vezes acontece, parece que é sem razão aparente, mas tem uma razão aparente e ligada ao nosso subconsciente, não é? Pode despertar a qualquer momento, através do cheiro, das âncoras, né? Através da visão. Queres explicar melhor isso? Como claro. Que acontece nesses traumas? Eu vou começar. Eu acho que como eu comecei o início desse podcast falando um pouquinho da minha história, eu vou explicar para vocês a importância disso na prática, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a entender melhor. Eu falei que eu tive crise de ansiedade, ataque de pânico e epilepsia dos 12 até os 17 anos, né? Então, isso foi muito forte, muito visceral para mim. E o que acabava acontecendo no momento da minha
crise, quando eu entrava em crise de ansiedade, quando eu entrava em ataque de pânico e até epilepsia, o gatilho, que é essa pequena ação que faz com que você entre em crise, o gatilho é o que faz você ter respostas fisiológicas no corpo. O que fazia acontecer era o meu sistema sensorial e precisamente a minha âncora de imagem era sonora. Então, todos os dias nós temos uma espécie de radares em tempo real, que ficam assim, tentando entender o que está acontecendo com o nosso dia. Se, por exemplo, escutei o ladrar do cão, então quando eu escuto o cão a ladrar, eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Oi, Larinha, eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Se eu escuto, por exemplo, um barulho forte, puf, eu me assusto. Se eu sinto um cheiro agradável, o cheiro do perfuminho, o cheiro do perfuminho da minha mãe, o cheiro do perfume de quem eu amo, ou se eu como uma coisa agradável, o meu corpo vai entender aquilo que é agradável, mas também vai entender o que é desagradável. O que acontece é que o nosso corpo, em modo de sobrevivência, que é o que ele precisa todos os dias, ele precisa se proteger. E por essa proteção, ele pega esse sistema, esse radar, que chega para ele com informações, que é a tato, audição, paladar, tato, olfato, audição e visão. Ele pega um desses 5 sistemas sensoriais para tentar entender o que está se passando em tempo real e poder se proteger, se tem alguma ameaça, certo? Então, no meu caso, sempre que eu escutava um pequeno burburinho, uma conversa, sabe aquelas conversas baixas que ninguém está tendo alto, como parece fuxico? Essas conversinhas faziam eu desmaiar. E eu não tinha entendido isso ainda. Então, ou seja, eu desmaiava, eu não sabia por quê. E todo mundo perguntava, sempre que você está no autocarro, você desmaia. Você não desmaia quando não está no autocarro? Mas eu não desmaio quando eu estou fora do autocarro, por quê? E eu comecei a tentar entender. Li, então, num livro do Antônio Damasio, que tinha um padrão que o nosso cérebro usava. E nesse padrão do nosso cérebro era através do sistema sensorial. Então, ou seja, quando eu escutava aquela vozinha, o meu cérebro disparava. Por que disparava? Porque no dia do velório do meu pai, que foi um evento muito traumático para mim, eu guardei essa conversa de velório, que é sempre baixinha, parece um monte de gente conversando ao mesmo tempo, tudo baixinho. Eu guardei isso como uma dor absurda. O meu corpo fragmentou aquele momento naquela dor absurda sonora. Então, sempre que eu ouvia aquilo, meu corpo dizia, eu não quero perder ninguém, eu já perdi meu pai, eu não quero perder mais ninguém. Então, ele se protegia, colapsava e eu desmaiava. Então, as âncoras de imagem é que fazem qualquer pessoa ter crise de ansiedade ou crise depressiva. Então, quando a gente fala das âncoras de imagem, é importante a gente conseguir perceber que não existe crise de ansiedade do nada, existiu alguma coisa que despertou. E só tem 2 caminhos. Ou é pelo sistema sensorial, uma das coisas do sistema sensorial, ou é pelos pensamentos. Porque os pensamentos são um encurtador do nosso sistema de resposta. Então, se eu penso numa coisa que aconteceu e que me preocupa, aquilo pode ser o suficiente para no final do dia eu estar com uma crise de ansiedade. Então, as âncoras de imagem, elas são umas respostas dessa crise que parece inofensiva, aparente, e que acontece do nada, Ricardo. É muito importante, quando isso acontece do nada, essas crises de ansiedade, esses ataques de pânico, às vezes reagimos que não aconteceu nada, isso já está a fazer vida. Que conselho darias a pais, alunos, a pais e educadores, quando isso acontece, que conselhos darias para eles verem que isso é muito mais profundo e não é nada daquele momento, isso vem muito mais de trás e é um aviso do corpo, é um aviso de alerta para que devemos estar atentos e não nos valorizar. Que conselho é que darias aos profissionais da educação e aos pais? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria muito, eu trabalhei na educação durante algum bom tempo, né? Então foram 15 anos no ensino e vi muito isso de perto, de infelizmente o despreparo da sociedade para com o que é uma birra, o que é uma crise de ansiedade e eu não saber distinguir entre um e outro. Porque basicamente
nem toda criança consegue lidar com o que está acontecendo dentro do seu corpo. Imagina, se nós adultos começamos a achar que vamos morrer, imagina o que uma criança sente quando o seu coração acelera muito rápido, parece que está batendo no ouvido. E ela fica se sentindo mal e às vezes dá uma dor de barriga e ela não sabe o que é. É muito difícil para ela. Então, desvalorizar qualquer sintoma da criança ou desvalorizar qualquer sentimento da criança só vai fazer crescer mais a sensação de impotência dessa criança e crescer mais esse tipo de quadro dentro da própria escola. Então, a primeira coisa é a gente, como sociedade, aprender a entender que aquele corpo está pedindo ajuda e que aquele corpo não tem controle sobre ele mesmo. A diferença de uma crise de ansiedade, de uma birra, é que se numa birra a criança está chorando e você fala, engole o choro, ela consegue engolir. Se você falar numa birra, para agora, ela pode até continuar um tempo, mas ela vai parar. Uma crise de ansiedade não para. Uma crise de ansiedade tem tempo, 20 minutos ali, ó. Você olhando para ela e ela descontrolada, achando que o mundo está acabando. Então eu lembro de uma vez, Ricardo, que dentro da escola onde eu trabalhava, a penúltima escola que eu trabalhei, eu estava saindo da sala para ir pegar um marcador para o quadro, quando eu vi uma menina no chão, deitada, de barriga no chão, com as mãos assim, a cara assim, no chão, e a funcionária do lado, e eu ouvi uma professora dizer assim, isso é mania, isso agora é mania, todo mundo tem ansiedade, falando para a menina. E eu olhei assim e falei, ninguém, em sã consciência, com 12 anos de idade, vai se jogar no chão de uma escola para ser humilhado pelos coleguinhas depois, só para chamar a atenção. Pelo amor de Deus, a gente tem que olhar isso com cara séria. Então, exatamente naquele momento, eu intervi e disse assim, olha, realmente, só pela forma que ela tá olhando, pelas mãos dela, ela tremia, pelas mãos dela, ela tá tendo uma crise de ansiedade. Brigar com ela, gritar com ela não vai adiantar nada. Por favor, alguém traga gelo, por favor. Mas quem é você? Eu falei, eu sou uma professora que tô olhando para essa menina e preciso de gelo para ajudar ela. Porque não ia adiantar nada eu explicar que eu trabalho como terapeuta, não ia adiantar nada naquele momento. Então, só queria resolver. Fiquei com ela, acalmei, fiz 3 técnicas com ela, falei para ela, olha, sempre que isso acontecer, você pode fazer essas técnicas, respirar, ter tranquilidade. Então, eu acho que, assim como a gente tem obrigação de ter primeiros socorros na escola, a gente deveria ter também esse processo de conseguir trazer para as escolas essa consciência através de profissionais como você, por exemplo, e palestrar numa escola, explicar o que pode ser feito quando a gente percebe como diferenciar uma birra de uma situação realmente que aquela criança está passando por um processo difícil, né, e que ela precisa de ajuda, e como que eu consigo ajudá-la de fato, né? Então, existem coisas que a gente pode fazer e implementar nas escolas, implementar em lugares. E pais e mães, como que eu consigo perceber se a minha criança, ela não tem um motivo aparente para andar ansiosa, se ela, por exemplo, sintomas sutis, roer unha, é um excelente sintoma que você consegue ver a olhos nus, arrancar cabelo, beliscar, tirar a pele da boca, cortes, automutilação, sabe, forçar as coisas, bater em paredes quando está muito nervoso, tudo isso é um sinal de alerta. E nós precisamos ver esses sinais de alerta. Se nós queremos uma sociedade mais cuidada, nós precisamos aprender a olhar para quem está aí. E hoje em dia é muito fácil falar que uma criança tem TDAH, medicá-la, né? Ainda hoje estava conversando com uma mãe e que ela estava falando para mim sobre isso, sobre ter crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e estão altamente medicadas, então até um determinado horário elas são uma criança e a partir dali elas são outra. Olha a dor disso, olha a dor de pensar que uma criança altamente medicada é uma e depois ela passa a ser outra. Como que essa criança vai gerir a vida dela no futuro? Então a gente às vezes quer uma situação a curto prazo, uma resposta a curto prazo, mas esquece que a longo prazo isso também pode ser prejudicial. Não precisa ser o primeiro caminho. Eu acho que a Biomicrohertz, ela traz isso, ela ajuda a gente a conseguir perceber o que se passa de fato com a criança, antes da gente precisar de uma intervenção mais dura. Então, o que está acontecendo com ela? Ainda com essa mesma mãe, Ricardo, só trazendo aqui um ponto, eu inclusive recomendei vocês, estava falando para ela, olha, leva ele de forma presencial. Ela estava contando para mim que o filho dela, desde pequeno, não come, ele não come nada de comida, que tenha que mastigar.
só a sopa e foi a muito custo. Ele não tem anemia, não tem nada, mas ele não come, não mastiga. Ele disse que ele vai morrer se ele comer. E eu falei pra ela, ele se engasgou em algum momento? Dela, não, todo mundo pergunta isso. Eu falei, pronto, e a sua gravidez, como foi? Aí ela ficou olhando assim pra mim, começou a conversar um pouquinho, foi falando de outras coisas, do processo. Realmente, eu lembro que no final da gravidez, e agora você falou num assunto interessante. Eu lembro que no final da gravidez, eu não conseguia comer nada porque eu estava o tempo todo querendo jogar para fora e parecia que eu ia ficar engasgada, então eu não queria mais comer. Eu falei, qual foi a informação que você passou pro seu filho nessa fase? E ela disse, não, mas ele era um feto. Não? Eu falei, ele era um feto. E ele guardou essa informação. Ele guardou a informação de que comer pode matar. Então agora para que ele vai comer? O subconsciente dele pensa assim. Então é importante. Daí ela tá falando, eu quero saber disso. Eu falei, olha, eu vou indicar você para um lugar que tem atendimento presencial específico para crianças e que eu sei que tem excelentes, bons resultados. O ambiente é delicioso, é lúdico e eu tenho certeza que ele vai, na primeira consulta você já vai sentir uma grande diferença em questão da alimentação. Lembrei até do caso da Natália, daquele menininho que não comia também e que passava. Foi consigo, exato. Foi um dos primeiros pacientes. Recordo-me até hoje, foi os pontos que eu mais rapidamente procurei, ainda falando nos nomes antigos, que foram atribuídos aos pontos, né? O S9 e o C9, que se não me engano estava ligado a isso, e só massajar esses 2 pontos no dia a seguir, no próprio dia eu já começou a comer. Olha que lindo. Então, foi o que eu falei para ela, falei, se a gente trata a memória raiz, o trauma raiz, a gente tem transformações que acontecem. A Natália também foi igual, também teve um caso parecido. Pois, eu lembrava que vocês tiveram... É que, na verdade, vocês tiveram vários casos relacionados com crianças, né? Com transformações lindas, que foram sempre partilhando. Eu acho que é isso, Ricardo. A gente precisa começar a ver órgãos públicos, a ver em casa, a gente começar a olhar para o que está acontecendo. Eu quase perdi minha filha por não olhar, por não enxergar, né? Perder a minha vida, tá tudo bem. Mas perder a vida de quem a gente ama tanto e saber que talvez a culpa seja nossa é algo que dói muito. Então, eu não vi a minha filha entrar num processo automutilatório. Eu não reparei que isso estava acontecendo. E eu agradeço a escola ter notado o que eu devia ter notado na minha casa. Posso interromper, gente? Pode. Eu faço uma coisa muito importante. O bom da Biomicrohertz é que nós, sem fazer o paciente falar, através da avaliação que fazemos, dos pontos que estão bloqueados, conseguimos recolher informações como essa, da automutilação e outras coisas piores que eles por vezes tentam fazer. E é impressionante como quase sempre bate certo, raramente dá errado, quando acusei esses pontos, nós que está ligado a isso. Muitas das vezes as pessoas até ficam a olhar assim, mas como é que ele sabe isto? Mas como é que é possível? E a Biomicrohertz tem isso, nós conseguimos acessar e conhecer a pessoa através dos pontos, às vezes mais que a própria pessoa. E através disso fazemos eu lembrar de coisas que já aconteceram, que pensavam que estavam resolvidas e não estavam. Outra coisa importante é que a prata estava fora na gravidez, que pode passar de mãe para filhos, não é? Conforme os sentimentos e as emoções que se têm durante a gestação. Mas outra coisa importante também pode passar mesmo antes da gestação, sem estar gerado. Vem de gerações passadas por crenças limitantes ou impostas que nos levam a acreditar que não podes fazer isto porque vais ficar doente, ou não podes fazer aquilo. Essas coisas, às vezes, vêm de geração em geração, às vezes até de gerações muito anteriores, que nos afetam ainda hoje. E, pronto, é como se... Como é que eu vou te explicar? É como se não passes por baixo da mesa que não vais crescer. E a criança fica ali com aquilo e aquilo passa de geração em geração e sempre com aquela criança limitante, não vou fazer isso, não. Isso é que nem sabe porquê, né? Podes falar um bocadinho também sobre os vários tipos de escudo? Acho que é importante, de escudos. Sim, posso trazer aqui um pouquinho isso para vocês também, em relação
aos processos dos escudos emocionais, que eu acho que é uma das coisas que traz uma descoberta extremamente interessante e que faz a gente olhar não só para a ansiedade e depressão, mas para várias doenças que estão ligadas a fóruns emocionais, né? Os escudos, eles ajudam a gente a perceber qual é o fundo emocional que o paciente tem afetado. Então, o que a gente precisa perceber? Se a gente voltar um pouquinho no processo da biologia, né, a gente vem de células e as nossas células formam o nosso corpo, certo? A gente começa assim no óvulo, e do óvulo vai se dividir na organogênese e vai formar o nosso corpo. E cada parte da membrana dessa célula ou desse óvulo, dividida em 3 grandes camadas, vai formar um folheto embrionário, o mesoderma, o ectoderma e o endoderma. E quando ele forma essas camadas, cada um vai ser responsável por uma série de órgãos que nós temos no nosso corpo. Glândulas, órgãos, tecidos, né? Então, tudo isso vai estar na responsabilidade daquele folheto. O que o Dr. Hammer descobriu, depois de ter mapeado mais de 600 pacientes, é que todo trauma emocional, ele fica guardado no nosso cérebro, né? A partir do momento em que a gente ele tem que criar uma memória de sobrevivência, então ele fica guardado no nosso cérebro, o que a gente chama de DHS, de Hammer Syndrome. Então, quando ele fica guardado no cérebro, a parte em que ele marca do cérebro corresponde a um folheto embrionário. E esse folheto embrionário corresponde a órgãos físicos. Então, muitas das doenças que nós desenvolvemos estão relacionadas a situações traumáticas não resolvidas que foram impulsionadas por essas memórias. Ou seja, eu vou até pegar o exemplo da Natália, que também faz reflexologia podal, e que quando a gente vê através da planta dos pés, a gente fala, aqui é o fígado, aqui é o rim, não sei o quê. Então, cada lugar tem uma correspondência com aquele órgão. O cérebro é o principal que faz isso. Tanto que se a gente bater o cérebro em algum lugar, ou espetar um prego, ou tiver que ou quando faziam lobotomia para as pessoas que tinham saúde mental ou crises esquizofrênicas serem paradas e ficarem mais calmas, abria-se o cérebro, cortava-se um pedacinho do cérebro e deixava sangrar. O que isso era feito? Ou seja, impactava diretamente aquela parte que correspondia àquilo no cérebro. A síndrome de Wills, por exemplo, que é uma parte degenerativa do cérebro do lado esquerdo, faz com que a criança tenha um lado inteiro dele que atrofia, que paralisa. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos. O trauma emocional marca uma parte do cérebro, um dos lobos, e a partir do momento em que ele marca, ele reverbera em alguns órgãos físicos. Por isso, é comum a gente começar a olhar os sintomas físicos, as respostas físicas do corpo do paciente e perceber que aquele corpo está passando por um sofrimento emocional. E foi através desse processo do Dr. Hammer em que ele identificou as áreas das emoções que estavam por trás dessas partes afetadas aos folhetos embrionários. Como que ele conseguiu desenvolver isso? Através da dor pessoal que ele passou ao perder o seu filho por um tiro, uma bala perdida. Ele perdeu e depois ele desenvolveu cancro nos testículos e a mulher dele no ovário. E a partir do momento em que eles dois, ele sendo médico, percebe que ele não tinha nenhuma propensão, não existia nenhuma hereditariedade familiar que pudesse ter esse tipo de cancro, aquilo era estranho depois da morte do filho. Então ele passa a investigar em todos os seus pacientes que já tinham passado por processos oncológicos, qual era a correspondência emocional que tinha por trás daquele processo da oncologia. E aí ele começa, então, a decifrar os folhetos embrionários e o significado de cada emoção por trás de cada órgão físico. E é isso que a gente faz muito dentro da Biomicrohertz. A gente tem uma ficha extensa para entender o que o corpo está querendo dizer quando aquilo está afetado, ou seja, um problema renal, por que os pacientes desenvolvem problemas renais, por que desenvolve cirrose hepática, por que desenvolve hepatite, por que desenvolve diabetes, por que desenvolve cefaleias, por que desenvolve transtornos de ansiedade, porque a gente olha para a emoção que está por trás. Então, os escudos derivados a isso, quando a gente fala do mesoderma, a gente tem o mesoderma novo, que é correspondente a sentimentos de impotência, a sentimentos de desvalorização,
Já no mesoderma antigo, a gente está falando de desproteção, sentimento de desproteção, o sentimento ectodérmico, que está ligado à pele, a perdas, perda de contato, a perda de coisas que são importantes para mim, e o sentimento do endoderma, que é mais dentro, que está ligado ao sentimento de sobrevivência, ele está ligado mais à questão pulmonar, algumas partes e órgãos que estão responsáveis pela nossa sobrevivência. É isso que a gente vai buscar através do mapeamento e entendimento do que aconteceu com aquele paciente e através dos sintomas físicos para a gente conseguir acelerar o tempo de cura. Consegui responder? Penso que sim. Para os pais que têm crianças especiais, que é muito difícil lidar com essa situação, que conselho é que deixarias? Nossa, você tocou num ponto crianças com TDAH ou triplo de patologias, é muito difícil, ou doenças autoimunes, coisas raras, é muito difícil para esses pais terem uma vida própria, e eles próprios precisam de ajuda e eles próprios estão a ajudar os filhos. Quando são eles que precisam mais do que ajuda até com os próprios filhos, às vezes. Que mensagens darias? Que tipo de conselho darias? Olha, qualquer coisa. É um tema muito sensível para mim. E voltando assim um pouco na minha história, a minha madrinha, ela trabalhou na FAI durante muitos anos, né? Se aposentou agora, há pouco tempo. A Associação de Apoio para Crianças com algum tipo de deficiência. Eu costumava dizer as crianças especiais. E eu cresci indo de férias para casa dela e convivendo com essas crianças e percebendo que essas crianças estavam passando por situações delicadas e que tinham várias questões ali, cada uma delas um tipo de especialidade, vamos dizer assim, veio com uma especificidade para esse planeta Terra. E eu sempre achei muito doído pensar no descaso que nós, como sociedade, temos com essas pessoas, como pouca paciência, por exemplo, né, com pacientes que são, pessoas que são autistas, né, alguns têm uma necessidade de se expressar com mais sons, não conseguem fazer silêncio, ou o silêncio deles tem movimento, tem som, tem barulho, né, ou outros que não se comunicam direito. Depois podemos ir para várias outras crianças especiais com vários níveis, até a cegueira, o surdo, o mudo, entre outras várias que têm distúrbios físicos também. E sempre que a gente olha para isso, um pai que entende que o seu filho está passando por uma situação dessa, ele se preocupa desde sempre, não só com a evolução do filho e quer dar um melhor caminho para o filho. Ele se preocupa com o julgamento da sociedade e o quanto o filho dele vai estar ou não preparado para lidar com aquilo. E isso dói muito, porque você pensa, será que o meu filho não vai passar por uma situação, quando eu não estiver perto para defender, que vai doer ainda mais, que ele não tem culpa? Né? E a gente já viu várias situações como essa acontecerem, né? De crianças autistas que estão integradas no meio escolar e que às vezes são agredidas ou passam por situações difíceis ou de bullying, né? Até conseguirem incutir essa responsabilidade nas próprias crianças da escola. Então, a dor de um pai que passa por situações dessa, eu acho que o caminho das terapias alternativas, como meio de entendimento e até mesmo da biomicrohertz, para entender o que está acontecendo com essa criança, as emoções que não são expressas, e para a mãe também conseguir soltar emoções que não são expressas e tirar esse peso da história deles, eu acho que é essencial. É essencial. E aproveitando esse rabicho aqui de crianças especiais, eu queria também trazer um alerta, Ricardo, que eu acho que é muito importante, principalmente você trabalhando diretamente com crianças e jovens. Eu atendo, mas é mais esporádico eu atender crianças e jovens, não é uma área que eu me dedique, e que seja porque é uma área, para mim, muito cara, muito delicada. Então, eu prefiro recomendar pessoas como você para trabalhar com eles. Mas quando vem sempre esses casos,
uma das maiores preocupações que nós devemos ter enquanto sociedade é o silêncio. Então, o silêncio, ele diz mais, ou deveria dizer mais do que palavras. Enquanto a criança está se expressando, está falando, aquilo, pra gente, a gente sabe que está dentro de uma normativa. Mas uma pessoa que entra em processo de silêncio é um sinal de alerta. É um sinal de alerta gravíssimo, né? Eu estava vendo um vídeo da Filomena Cautela ainda semana passada falando do caso de um jovem aqui de Portugal que começou a perguntar para o ChatGPT, ou seja, ele desabafou com o ChatGPT, procurou um psicólogo do ChatGPT, procurou o entendimento da terapia no ChatGPT, procurou qual era o caminho para ele fazer, e vendo as conversas que ele teve, os pais perceberam que a própria inteligência artificial, como ele não conseguia mais achar resposta, disse para ele que já não havia mais respostas. E induziu ele para um caminho em que, infelizmente, ele não está aqui para nos contar. Um jovem, tá? Adolescente jovem, estamos só a falar. E são casos reais que podem estar acontecendo todos os dias, dentro das nossas próprias casas. Portanto, sendo pais de crianças especiais, que têm que estar muito mais atentos, porque estão atentos o tempo todo, é importante também nós entendermos que os nossos filhos, eles precisam de uma atenção maior e de um carinho maior e de um entendimento maior, mesmo quando a gente está cansado. Porque o cérebro de um jovem só vai fechar aos 24 anos. Até lá, ele precisa de direcionamento, de apoio, de entendimento. E às vezes a gente vê eles crescendo tanto, fazendo coisas sozinhas, e a gente vai deixando. Só que o que eles começam a sentir dentro da sua própria, do seu próprio núcleo é muito forte. A criança com 11 anos está começando a lidar com o processo identitário, a criação de uma identidade. Então ela precisa sim de um apoio, de um respaldo. Ficou em silêncio, papai e mamãe, educadores, começou a ter uma atitude meio desconfortável, não está conseguindo interagir da mesma forma que interagia, fica atenta. Tenta perceber o que essa criança está falando em silêncio. É isso que a gente faz com a biomicrohertz. A criança não precisa falar, a gente vai lá e através, a gente tem até um módulo na formação que chama Teu Corpo Fala em Silêncio, porque você de fato consegue entender o que o silêncio do corpo está trazendo pra gente. E é muito importante isso. Pronto, Gi, já vamos em 1 hora. Eu sei que tens uma agenda muito preenchida, não sei se ainda estás com algum tempo. Estou com um tempinho curto, porque na verdade há 12 minutos eu devia estar numa reunião. Vamos só colocar e dar algum tempo para, se alguém quiser fazer alguma pergunta para responder. Entretanto, eu queria te perguntar se já conheces a Icari Faf, já tiveste a oportunidade de lá estar, e conheces-me na minha Natal há cerca de 1 ano. Quase 2, né? Quase dois. Para quem nos está a ouvir e não nos conhece, o que dirias da Icari Faf e dos seus terapeutas? Então, Ricardo, eu costumo falar que a gente consegue perceber o empenho que nós temos, o empenho que nós temos através do resultado dos nossos pacientes, certo? Quando eu vejo vocês, o empenho que vocês tiveram, o Ricardo e a Natália, há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e 7 meses mais ou menos atrás, quando conheci essas 2 pessoas ainda online, sem ter visto ainda pessoalmente, eles foram tão afincos na formação, foram tão dedicados, ainda são, tá? Tão dedicados na formação, tiveram tão empenhados em todo o processo, em tirar dúvidas, em não começar a fazer coisas sem ter a certeza do que estava fazendo, em esperar o processo e o tempo, e ir para a prática, que eram coisas importantes, que logo começaram a perceber os resultados. Depois, logo em seguida, o Ricardo dá um passo mais ousado do seu espaço físico. E o Icari é um dos espaços mais agradáveis, eu já disse para ele, inclusive, que eu quero ter tempo para ir lá, para ser atendida, porque é um espaço extremamente agradável, confortável, com uma energia maravilhosa, que você chega no espaço já um ambiente calmo, um ambiente que tem ludicidade também para as crianças, acolhimento para os jovens, a forma deles trabalharem. O Ricardo já tinha um trabalho lindo anteriormente do próprio Icari,
né, que são dois personagens que ele tem, que ele fez questão de me apresentar na altura, e trazer esse lugar para adolescentes e jovens, eu acho que é algo preciosíssimo, porque é quem mais necessita. Então, eu olho para vocês com muito carinho, como eu disse, ainda hoje estava recomendando vocês para uma pessoa que vai precisar de vocês para esse processo de tratamento e de entendimento. E sei o quanto vocês são comprometidos com o paciente do início ao fim. Isso é uma das coisas que, por mais que eu queira ensinar, vão ter sempre pessoas que não fazem, mas eu sei que vocês fazem esse processo do início ao fim, estarem acompanhando o paciente, estarem preocupados, de quando tem algum tipo de dúvida, eu estou aqui junto com vocês para sempre estar ajudando e apoiando, mas saber que agora vocês já estão andando sozinhos há muito tempo e fazendo coisas lindas há muito tempo, me deixa o coração preenchido. Penso que conseguiste explicar bem e agradeço pelo teu feedback, pelo todo o apoio, pelo todo o carinho, por toda a disponibilidade e no nome da Natália que tens e connosco e sempre pronto a ajudar. Ninguém fez perguntas, estava aqui a olhar o chat, mas penso que não tenho aqui nenhuma pergunta relacionada com ansiedade. Enquanto você está olhando o chat, só para eu terminar de falar uma coisa para vocês importante aí, que é para vocês que procuram a Ricari, né, que também é uma coisa bastante importante. O Ricardo, ele tem parceria com a Medicare. Isso significa que vocês podem, por convênios de saúde também, serem atendidos e estarem aí sendo tratados. Então, quem estiver assistindo e precisa de tratamento, sabe que tem essa possibilidade também, que pode estar utilizando com todo carinho. Acho que o Bernardino fez aqui uma questão, perguntou uma questão, mas não estou a encontrar. Foi aqui na live. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Devemos fazer um detox no estômago, sim? Se devemos fazer um detox no estômago para fazer limpeza em caso de ansiedade e depressão. Sim. Sim, é o que a gente recomenda quando um paciente está com desbiose, né? A gente tem alguns protocolos para perceber se o paciente está com desbiose ou não. E se ele tiver com desbiose, a gente recomenda sim que ele faça um processo de detox para que restaure a microbiota, para que potencialize o processo de cura e estimule novamente os neurotransmissores a serem produzidos, tá? Ok. Bem, Ricardo, foi um gosto, viu? Já está tudo, só uma última pergunta. E esta vai ser tipo de praxe e eu aprendi com alguém. Costumamos dizer que o nosso corpo fala, eu costumo dizer que o nosso coração sussurra. O que sussurra o teu coração? Quem é a Regiane hoje? Quem é a Regiane hoje? É alguém que está vivendo a missão de conseguir levar mais longe, com muitos pirilampos à volta, muitas luzinhas, muitas pedras preciosas junto comigo. A ideia de que a ansiedade e depressão tem sim cura, tem sim caminho e você pode sim voltar a viver em paz. Então, a minha missão e a minha promessa que eu fiz para minha filha é que se ela voltasse a ter vontade de viver, eu prometi a Deus que eu ia me dedicar para ajudar as pessoas a voltarem a viver. Essa é a minha maior missão e é o maior brilho dos meus olhos. E é isso que faz com que eu caminhe todos os dias com muito carinho e com centenas de terapeutas juntos comigo nessa missão de iluminar o mundo, de trabalhar nas trevas, num lugar que muita gente não quer nem entrar, mas a gente vai lá nas trevas, a gente vai lá no breu do paciente, acende a chama e começamos a caminhar. Claro, sempre com a ajuda de Deus, porque Ele sempre está regindo tudo. Mas a gente vai lá juntos. Tem aqui uma outra questão. Pergunta sobre os gatilhos, mas está mais lá em cima. Agora não consigo ter acesso. Flávia, manda a mensagem. É a última, está aqui, ó. Queria saber se existe algum gatilho em que a pessoa, quando entra num lugar, se sente sugada pela energia dos outros quando entra em alguns sítios. É como se os pensamentos das pessoas e o olhar delas. Então, aí se você se sente, depende da forma que você se sente, Flávia, mas se eu entro num lugar e me sinto atacada,
provavelmente aí medo de crítica junto, né? Pode ser que o olhar do outro faça você se sentir julgada e que o que seja o seu gatilho seja exatamente o excesso de julgamentos que você já padeceu no passado. Sendo assim, o seu corpo ele vai registrar isso e vai trazer um escudo. Por exemplo, ao cúmulo isso chegaria no quê? Numa agorafobia, né? Ao cúmulo isso chegaria no quê? Numa fobia social com medo do que os outros pensam sobre mim ou que falam sobre mim. Então é sempre importante quando a gente começa a perceber isso, a gente olhar. É claro que também a gente falando de energia em si, a nossa energia, a gente podemos ser pessoas que sentimos a energia dos outros. Assim como a gente coloca uma música no rádio e não suportamos aquele tipo de música que temos que trocar muito rápido, não sei se acontece com vocês, mas por exemplo, rock, metal, pra mim não bate certo com a minha energia. Então quando calma, eu procuro qualquer coisa rápido para ver se eu encontro algo que tem uma ressonância maior comigo. Então, às vezes, esse lugar que você entra pode ser um lugar que não tenha essa ressonância consigo, por isso você sente essa mini repulsa. Lembrando que o corpo ou aproxima ou afasta. Se ele se afasta, é uma sensação de eu preciso me proteger. Tá bom? Ricardo, foi muito bom. Chegar por aqui, isto dava muito mais conversa. Dá para a noite toda e dia, mas ninguém está a colocar mais questões. Não, mas também eu não tenho mais tempo e vamos marcar com todo carinho. Eu queria reforçar a ideia que é possível vencer a ansiedade e depressão, mesmo em casos de 20 ou 30 anos. É possível fazer o desmame e deixar de tomar medicação. E como a Gil disse uma altura no nosso evento presencial, passo a passo, era qualquer coisa passo a passo, eu costumo dizer passo a passo, só mais um passo, é isso. Só mais um passo cada vez é possível e nós temos provas disso que em 1 mês, 2 meses, depende do tipo da pessoa e da dedicação dela para se querer curar, que é possível e por superar a ansiedade e a depressão e em muitos casos com a ajuda dos médicos, não é? Retirar a medicação e deixar de depender dela. E aproveito agora também uma questão que fizeram sobre a última questão que a Gia respondeu, que eu estou a lançar um e-book digital de chakras da AZ, e que fala mesmo nessa questão da energia, de lugares com muitas pessoas, dos chakras todos, da lei da atração, lei do merecimento, da permissão. Uma coisa muito completa que eu no fundo já sabia, mas também que não colocava em prática e estes últimos 2 meses foi isso que eu estive a fazer, a colocar em prática e aproveitei para escrever aquilo que estava a colocar em prática. Então, em breve vai ficar disponível para quem quiser saber mais sobre energia, sobre chakras, sobre reiki, ter ali um guia para autocura e conhecimento, pronto, vai estar disponível. Em meu nome, da Natália e da Icari Fafo, agradeço a Gi por estar presente. Não correu da melhor maneira, que não conseguimos fazer pelo nosso canal de YouTube, tivemos problemas, mas de qualquer forma... baixa e sobe lá, tá bom, Ricardo, e vai ser lindo. Mas de qualquer forma foi realizado na mesma, e agradecemos também a todos os que participaram, todos que estiveram a assistir, e ajudar a desmistificar a saúde mental, e ao mesmo tempo dar a conhecer a Biomicrohertz, que é uma solução na cura da ansiedade e depressão, de forma não invasiva. E é tudo. Muito obrigado, Gi. Obrigada, Erika. Numa próxima. Espero que a gente possa voltar a se encontrar também. E voltaremos em breve com novos convidados e novos podcasts. Obrigado Gratidão. a todos. Obrigado a todos e gratidão. Beijinhos, boa noite a todos. Tchau.